aparecendo para todo mundo aí os slides. Então, ok. Então, vamos lá, né? Então, a aula de hoje, pessoal, nossa aula vai ser, a gente vai falar sobre esmalte dentário, né? A gente já falou na aula da semana passada, foi a aula de complexo dentina polpa, né? E agora a gente vai finalizar essa parte. E, se não me engano, é a minha última aula teórica para vocês nesse semestre, né? Então, assim, a gente vai se focar ainda, Deus quiser, nos laboratórios, né? Realizando provas, mas eu acho que a aula teórica vai ser a última nesse semestre que eu vou estar dando para vocês. Depois disso, talvez eu possa dar uma aula para vocês em 32, mas provavelmente a aula teórica comigo agora só lá no oitavo semestre, né? Mas, assim, tem noção, passa muito rápido, pessoal, passa rapidinho, rapidinho, você não tem a menor noção, mas a gente vai estar sempre junto, precisando da gente, né? A gente pode estar ajudando no que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, o roteiro da nossa aula de hoje, pessoal, o que a gente vai ter que saber hoje? A gente vai falar sobre as características próprias do esmalte, né? Então, assim, como roteiro, a gente vai ter que aprender quais são as propriedades desse tecido. A gente já falou na aula passada da dentina, né? As propriedades dela, da polpa, e agora a gente vai finalizar com as propriedades do esmalte. Além disso, a gente vai falar sobre, novamente, a gente já falou disso na aula de coroa e raiz, a gente falou um pouquinho na aula de dentina, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do esmalte, da melogênese, a diferença do que a gente vai falar um pouquinho mais do que a gente já comentou dos fenômenos de indução recíproca. A gente vai falar das fases da formação do esmalte. Então, o esmalte ele vai ter 5 fases, né, na sua formação, né, e a gente vai ter que conhecer um pouquinho de cada fase. E, por fim, a gente vai falar sobre os elementos histológicos do esmalte, né? São aquelas imagens, né, que a gente vê quando vê no microscópio alguma imagem do esmalte, né, alguma característica específica, e essa característica vai ser dada um nome, né? Aquela parte mais chatinha que a gente tem os nomes para decorar, mas vai ser, em comparação às aulas passadas, essa parte dos elementos histológicos do esmalte, ela é menor do que as da dentina. Tá certo, pessoal? Então, essas são as 3 principais coisas que nós vamos ter que saber na aula de hoje, tá certo? Qual é a propriedade do esmalte, né? O que ele tem, quais são suas características. Segundo, quais são as fases da formação do esmalte, o que acontece em cada fase. E, por último, os elementos que a gente vai encontrar histologicamente no esmalte, tá bom? Então, a gente vai começar. Só para avisar aqui que eu estou conseguindo ver o chat, tá certo? O chat está aberto aqui, então qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar que eu consigo ler e eu tento responder por aqui, tá certo, pessoal? Deixa eu botar aqui, marcar a canetinha, caneta, para poder rabiscar os slides. Vamos lá. Então, vamos começar, né? Então, essa imagem, para a gente começar, é uma imagem do quê? Do diamante. Então, o que o diamante é? O diamante ele é a substância mais dura que nós temos, né? E, fazendo uma relação com a nossa aula de hoje, né, o que seria o esmalte? Né? Então, o esmalte, esse tecido de origem epitelial que recobre toda a coroa do dente, ele é o tecido mais duro do corpo. Então, assim como o diamante é a substância mais dura que existe, o esmalte seria a substância mais dura que existe no nosso corpo, tá certo? Né? E ele vai estar, como eu acabei de falar, formando a parte externa da coroa, né? E é de origem epitelial. Mas o fato, pessoal, de uma substância ela ser muito dura não significa que ela seja resistente. Dureza é a capacidade de riscar. A resistência é diferente. Então, por exemplo, o vidro. A gente vê um vidro ele é duro. Né? Você bate no vidro assim, ele tem sua rigidez, né? Ele é duro. Mas se você for lá e der um soco firme no vidro, ele vai quebrar. Ele não aguenta uma pancada forte. E o esmalte é da mesma forma, tá certo? Então, assim, o esmalte ele vai ser o tecido mais duro do nosso corpo. Depois do esmalte a gente tem a dentina, depois da dentina vai ser o osso. Mas esse esmalte ele é muito friável. Então, a gente tem mais uma característica aí do esmalte, né? Então, a primeira característica é o tecido mais duro e a segunda característica é um tecido muito friável. É um tecido que ele tem a capacidade de se esfarelar, de virar pó, tá bom?
Então, aí a gente tem uma foto clínica, né, que são, eu sempre tento, né, para botar uma imagem clínica, né, nessas aulas de histologia, que a gente sabe que é algo muito teórico, a gente tem que fazer um pouquinho para a clínica para tentar contextualizar vocês, né, para ver que realmente não é besteira que a gente estuda na histologia que a gente sempre vai acabar levando para a clínica, né? Então, assim, todo mundo consegue ver essas trincas nos dentes aqui, ó. Tem uma trinca aqui, tem outra aqui, né? Então, todas essas trincas, elas são devido ao quê? São devido a essa natureza friável do esmalte, né? Essa natureza do esmalte que faz com que ele tenha essa capacidade de, de quebrar, tá bom? Então, lembra da aula passada que eu falei que a dentina, né, ela tinha capacidade de uma característica da resiliência, que ela formava como se fosse um amortecedor? Então, é para isso que a dentina tem essa capacidade, porque o esmalte ele é muito friável. Então, se a dentina também fosse tanto mais dura como mais friável, ela não tivesse essa capacidade de resiliência, o dente ia quebrar. Às vezes, talvez até a gente da mastigação tinha que quebrar o dente, porque ia ser tudo muito fiável, né? Então, a dentina, o que ela vai fazer? Ela vai conferir sustentação ao esmalte. E essa sustentação, devido à capacidade de resiliência, vai fazer com que tenha uma redução da possibilidade de fratura durante a mastigação. Tá certo? Então, essa é a importância, né, da capacidade, da característica lá da dentina que a gente comentou, da resiliência. Porque se não existisse ela, o dente ia quebrar muito mais fácil, esse esmalte ia fraturar muito mais rapidamente, tá bom? Então, isso aqui é uma imagem de Marte, né? Então, pessoa, que diabo tem a ver Marte, né? Então, Marte não tem vida, né? Então, a partir do momento que Marte não tem vida, Marte não tem célula. E o esmalte é da mesma forma. Então, pessoal, o esmalte, apesar dele ser de origem epitelial, ele é um tecido de natureza acelular, tá certo? Então, a gente não vai encontrar células nesse tecido. Nós não vamos encontrar células no esmalte, tá entendendo? Além de ser um tecido acelular, o esmalte ele é um tecido avascular, tá certo? Então, nós não teremos vasos sanguíneos no esmalte. Onde é que a gente vai encontrar vaso sanguíneo no dente, pessoal? Você vai encontrar vaso sanguíneo no dente em um local, um tecido, que vai ser na polpa, tá certo, pessoal? Então, você vai ter vaso sanguíneo na polpa. Não temos vasos sanguíneos nem na dentina e muito menos no esmalte, certo? E uma outra característica do esmalte, ele é sem inervação, tá bom? Então, não teremos inervação, né? Então, a gente não teria sensibilidade, né? Do dente tendo um estímulo do esmalte. Então, se a gente sabe que pode ter uma sensibilidade tendo um estímulo na dentina, né? Pelos tubos dentinários, mas no esmalte a gente não vai ter. Tá entendendo? Continuando, esse esmalte ele varia de espessura, tá certo? Dependendo de onde estiver na coroa, esse esmalte ele vai ser ou mais grosso ou mais fino. Então, normalmente, onde é que a gente precisa que o esmalte seja grosso? Nas faces oclusais, na onde a gente vai mastigar, tá certo? Então, onde a gente vai mastigar, normalmente o esmalte ele vai ser mais espesso, né? Então, a gente vê aqui, ó, esse aqui é um dente cortado no meio, um pré-molar cortado no meio, então a gente vê aqui, ó, olha a espessura do esmalte na oclusal, onde a gente precisa para mastigar, bem mais espesso. Então, essa espessura do esmalte ela pode variar de 2 a 25 milímetros. Então, se eu chegar onde é que ele é pouco espesso, na cervical, né? Na cervical, teoricamente, não tem esforço mastigatório, então não precisa ser grosso esse esmalte. Então, aqui, olha a espessura do esmalte aqui na cervical. Muito mais fino, tá certo? Então, o esmalte ele vai variar de espessura, certo? Então, pessoal, quanto menos espesso, quanto mais fino for o esmalte, mais a gente vai ter a capacidade de conseguir enxergar a dentina. Eu já vou comentar que o esmalte, na verdade, ele vai ter cor, tá certo? Normalmente ele vai variar de branco a amarelado, mas quanto mais duro, quanto mais mineralizado o esmalte for, mais ele tem translucidez, mais a gente consegue ver o que está atrás dele.
E o que está atrás do esmalte? Vai ser a dentina, tá certo? Então, quanto mais mineralizado o esmalte for, mais a gente enxerga o que está além do esmalte, atrás do esmalte, que é a dentina, né? Então, se a gente tiver uma parte mais espessa do esmalte, né, a gente vai enxergar menos a dentina, porque vai ter essa distância do esmalte até a dentina vai ser maior. Mas nas partes mais espessas, mais finas, menos espessas, a gente vai logo enxergar a dentina. Então, por isso que o quê? Porque por isso que a parte do colo do dente, normalmente na parte mais próxima da raiz, ela é mais amarelada, porque a dentina é amarela. Então, se o esmalte ele tem a translucidez, a gente consegue chegar o que está atrás dele, quanto mais fino for, mais a gente vai ver o amarelo da dentina. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí vai ter uma implicação clínica bem importante. Então, vamos lá. O esmalte ele é insolúvel em soluções aquosas, né? Então, assim, estou aqui bebendo minha água, né? Se eu deixar minha água na boca, essa água não vai dissolver o esmalte, certo? Mas, se for uma solução ácida, aí sim, esse esmalte ele vai ser dissolvido, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui, pessoal, né? Como se fosse a palatina do dente. Não sei se você consegue perceber, ó, que está toda amarelada. Olha a cor aqui, ó, na borda incisal, que é bem mais claro. Essa parte mais clara é o esmalte. E essa outra parte aqui mais amarelada não tem mais esmalte. Isso aqui é a dentina já exposta. Então, por que que tem essa dentina exposta? Isso aqui era a foto do artigo de um paciente que ele tomava Coca-Cola todos os dias. Litros de Coca-Cola todos os dias. E Coca-Cola é muito ácido. Então, assim, o ácido, ele vai dissolver o esmalte. Então, sucos, né? Muito ácido, suco de limão, por exemplo. A gente pode ver muito isso também quando é na lingual dos dentes inferiores. Em pacientes bulimia, que tem bulimia. Né? Então, pacientes que estimulam o vômito, né? Então, o suco gástrico, quando o paciente vomita, ele é muito ácido. Normalmente, quando vomita, não pega tanto no dente superior, só pega muito mais no dente superior. Então, às vezes, sempre o paciente de nossa cadeira, a gente vê os dentes inferiores, a lingual dos dentes inferiores, todos só em dentina, a gente pode já suspeitar, né? Um refluxo ou principalmente uma bulimia. Então, vamos lá. Quanto à composição do esmalte, né? Então, como eu falei, o esmalte ele é um tecido mais duro do nosso corpo. Então, se ele é o tecido mais duro do nosso corpo, é o tecido que ele vai ter maior quantidade de matéria inorgânica, tá certo? Então, cerca de 96% do esmalte, ele é composto de matéria inorgânica, enquanto 3% vai ser de água e somente 1% de proteínas, tá certo, pessoal? Então, assim, essa grande quantidade de matéria inorgânica é a aula que é o que faz que o esmalte seja muito duro. Essa aula vai ser gravada, tá certo, pessoal? Está sendo gravada e assim que quando terminar eu já vou colocar no YouTube e vou passar o mais rápido possível para vocês o link, tá certo, pessoal? Para vocês fazerem o resumo. Então, se não se preocupem em agora ficar escrevendo, tá certo? Essa aula vai ser postada, vocês vão poder fazer o resumo tranquilamente. E outra coisa que eu não tinha comentado ainda naquele iníciozinho da aula, fiquem tranquilos agora que assim, a gente contar o prazo do resumo, né? Para fazer com calma, para vocês aprenderem bem, a gente vai colocar o prazo desse resumo de até uma semana, tá certo? Nós falamos 48 horas, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente vai aceitar o resumo com até uma semana, para vocês fazerem com calma, com atenção a todos os resumos de todas as disciplinas que vocês estão fazendo, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem tanto escrever no chat ou tirar o mudo do microfone e perguntar. Então, como eu falei, o esmalte ele tem cor, tá certo? Então, assim, ele tanto vai variar de um branco acinzentado para um branco amarelado, tá certo? Mas essa cor, né, ele vai ser mais relacionado, assim, quanto mais mineralizado o dente for, ali, apesar dele ter uma cor, ele vai ser transparente, ele vai ser translúcido, tá certo, pessoal? Então, a gente vai conseguir fazer com que esse dente ele tenha uma translucidez e a gente consiga enxergar a dentina, tá certo? Então, assim, o fato de a gente conseguir enxergar a dentina vai ser muito importante, porque vai ser a partir daí que a gente vai, por exemplo, escolher a cor da restauração,
Então, a gente, dependendo da cor do dente que a gente vai estar enxergando lá a dentina, devido a essa translucidez, essa transparência do esmalte, a gente vai escolher a cor da obturação. E também vai ser muito importante, pessoal, para a gente, isso que vai ser, a gente vai utilizar muito aonde? Outro assunto clínico seria para fazer clareamento, tá certo? Assim, a explicação do clareamento dental está toda nessa parte das propriedades do esmalte, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. O esmalte, quanto mais translúcido ele for, mais mineralizado ele é. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Então, quanto mais mineralizado o esmalte for, mais transparente ele é. E se for mais transparente, mais a gente enxerga a dentina, tá certo? Então, se a gente enxergar mais a dentina, o dente ele vai ser mais o quê? Mais qual a cor? Ele vai ser mais amarelo, tá certo, pessoal? E o dente amarelo não é um dente estético, né? Assim, que a gente, normalmente as pessoas não querem ter o dente amarelo, eles querem ter o dente branco. E aí, o que que a gente faz para que esse dente fique branco? Então, para o dente ficar branco, a gente não consegue trabalhar para mudar a cor da dentina. Tá certo? Então, assim, para a gente fazer com que a gente não enxergue o amarelo da dentina, a gente vai ter que fazer com que esse esmalte não fique translúcido, tá certo? E para esse dente não ficar translúcido, a gente vai ter que fazer o quê? Diminuir o grau de mineralização do esmalte, tá certo? Então, pessoal, teoricamente, a lógica do clareamento dental é a gente diminui a mineralização do esmalte, e a partir do momento que esse esmalte está mais desmineralizado, ele vai ficar menos transparente, vai ficar mais branco, mais opaco. E a partir do momento que ele está mais opaco, a gente não enxerga a dentina lá de trás e a gente enxerga o dente somente o branco dele. Tá certo, pessoal? Então, essa é mais ou menos a lógica do clareamento dental, né? Então, por exemplo, aqui, talvez algum de vocês já tenham feito um clareamento, no caso, um clareamento caseiro, né? Então, a gente faz o molde, né, com material de moldagem, normalmente um alginato dos dentes, né? A partir daí a gente vasa um gesso, e a partir do gesso a gente faz uma moldeira, normalmente de acetato, né, recobrindo todos os dentes, e a partir daí a gente vai lá e vai colocar o quê? O gel clareador, basta colocar na vestibular da moldeira, né? Você então consegue ver aqui, ó, as gotinhas do gel clareador. E esse gel vai ficar em contato com a superfície vestibular do dente. Dependendo do produto que a gente utilizar, é, pode ser necessário somente ficar 1 hora com ele, ou então 8 horas, né? Isso vai variar dependendo da concentração do dente. Quanto mais concentrado for, mais desmineralizar ele vai fazer no esmalte, né? Então o esmalte vai ficar mais desmineralizado, e isso faz com que as pessoas podem ter sensibilidade, porque como o esmalte está mais desmineralizado, ele vai estar menos duro, e o frio e o quente, aquelas sensibilidades vão passar mais facilmente para a dentina. Então a gente tem a moldeira com um gel clareador na superfície deles, tá certo? A gente não precisa colocar gel clareador até molar, né? Então senão a gente coloca só até molar. E aí a gente tem o dente já mais clareado. Então aqui a gente tem a diferença, né, de uma semana de clareamento caseiro, o dente mais amarelado aqui em cima e o dente mais esbranquiçado aqui embaixo. Então, assim, toda a lógica, né, do clareamento dental, que é algo que todo mundo quer fazer, provavelmente alguns de vocês já fizeram, né, está explicado na aula de histologia bucal, né? E aí está o sorriso clareado. Então, vamos lá, agora vamos voltar para a parte boa, né? Né? Então, voltar para a histologia propriamente dita, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, novamente, já falamos em várias aulas sobre a melogênese. Só vendo aqui a pergunta do Everton, né? Então, assim, por que da sensibilidade? Né? Então, para o dente ficar mais branco, né? O esmalte ele tem que estar mais opaco, né? Ele tem que estar menos translúcido, ele tem que ficar menos transparente para a gente enxergar menos o amarelo da dentina. Então, para a gente fazer com que o dente ele fique menos translúcido, a gente tem que fazer com que o dente se desmineralize, né? Então, porque quanto mais mineralizado o dente for, mais transparente ele vai ser.
né? Então, para a gente conseguir que o dente fique branco, o material clareador ele vai desmineralizar o esmalte. E a partir do momento que o esmalte está desmineralizado, ele vai passar mais fácil todas as sensibilidades térmicas do frio, do quente, né, do trauma. Tudo isso vai chegar muito mais fácil na dentina. E a partir do momento que esses estímulos chegam na dentina, né, aí pode estimular os tubos dentinários, né, e fazer com que aqueles fluidos, né, do fluido dentinário se movimente e chegue lá na polpa e tenha acessibilidade. Beleza? Então, assim, o chat está aberto de lado, o pessoal pode escrever que assim que olhar para lá e ver que tem a pergunta, eu vou fazer. Então, pessoal, a gente vai ter algumas etapas na formação do esmalte. Então, primeiramente, o esmalte, o que acontece, né? Vai ter a formação do ameloblasto, né? Então, a gente já comentou nas outras aulas do fenômeno de indução recíproca. Então, se o ameloblasto se forma, e a partir do momento que esse ameloblasto está formado, ele começa a depositar um esmalte parcialmente mineralizado. Então, assim como a dentina, tinha a pré-dentina, que é a dentina não mineralizada, aqui vai ser da mesma forma. Sempre eles vão botar vão produzir primeiro uma parte que tem mais conteúdo orgânico, para depois ficar mineralizado. Então, a segunda parte da formação do esmalte vai ser a remoção desse material orgânico e da água e formação dos prismas de esmalte. A gente vai explicar lá na frente o que é o prisma de esmalte, mas é a parte dura, rígida, que vai constituir esse esmalte, tá certo? Então, assim, essa formação do esmalte, como eu comentei no começo da aula, ela vai ser dividida em algumas fases, tá certo? Então, nós vamos ter, pessoal, 5 fases da formação do esmalte. Então, assim, apesar de ser várias fases, poucas coisas acontecem nelas. E outra coisa, quando vocês forem estudar o livro, né, então, assim, na parte do capítulo do livro, tem muita coisa falando de proteínas, né, que proteína que forma, retículo Golgi, mitocôndria. Não quero que vocês estudem nada disso, tá certo, pessoal? Tudo que eu irei cobrar numa futura prova, pessoal, é só o que cai, só o que eu falei na aula, só o que está nos meus slides, tá certo? Assim, vocês vejam os meus slides e a partir daí aprofundem um pouco no livro, mas se eu não falei nada sobre isso na aula, não percam o tempo de vocês quebrando a cabeça, decorando e estudando isso nos livros, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, quais são as fases da formação do esmalte da melogênese? Então, a gente tem, e essas fases, pessoal, normalmente, vocês tentarem entender o nome da fase, você já sabe o que é que acontece, tá certo? Então, a primeira fase é a morfogenética, né? Então, assim, genética da formação, morfologia, né? Que forma. Então, no momento, a fase vai estar começando a formar o surgimento da forma da célula, que vai dar origem ao esmalte. Segunda fase, da diferenciação, sempre falo para vocês a definição de diferenciação, né, que é até o momento que a célula aprende a fazer alguma coisa, né, passa a ter uma função. Então, aqui é o momento que a célula, lá do epitélio interno, ela começa a se modificar e se diferencia de uma célula que é capaz de produzir alguma coisa. Então, vai ser um momento do quê? Que vai ter a formação do ameloblasto. Ameloblasto, tá certo? Terceira fase, a fase secretora, como o próprio nome diz, começa a secretar o esmalte. Na quarta fase, fase de maturação, a fase que esse esmalte vai ficando maduro. Então, o que seria o esmalte maduro? O esmalte mais mineralizado, tá certo? Então, a quarta fase de maturação e a quinta fase é a fase protetora. Na fase que o esmalte está praticamente formado, ele fica protegido até a erupção. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada uma. Então, a fase morfogenética é uma fase que se dá no início, ela começa a acontecer na fase de campana. E o que vai acontecer aqui? O que eu quero que vocês saibam. É uma fase que vai ter a multiplicação das células do epitélio interno. Né? Então, nesse momento, a gente vai ter essa multiplicação das células do epitélio interno, para lá na frente, quando tiver muitas células, essas células possam mudar de forma, e a partir do momento que muda de forma, ela vai se diferenciar para produzir esmalte. Tá bom? Continuando, né? Então, é só ver o nome da fase, pessoal, e a gente tem o que acontece. Fase de diferenciação, né? Então, é aquela fase que a célula vai mudar de forma, e a partir do momento que ela muda de forma, ela vira uma outra célula. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Vai ter um alongamento das células,
epitélio interno, e esse alongamento vai formar o quê? O pré-ameloblasto. Lembra, né, que eu comentei lá desde a aula de fase coroa e raiz, né, do pré-ameloblasto? E a partir do momento que tem forma pré-ameloblasto, o pré-ameloblasto, no fenômeno de silencito, o que ele vai fazer? Vai induzir a diferenciação das células da papila interna, da papila dentária, desculpa, e essa indução vai formar o quê? Minha letra horrível no mouse. Lá. Tá certo? Então, nesse momento, na fase de diferenciação, vai formar o pré-ameloblasto, esse pré-ameloblasto vai formar o odontoblasto, o odontoblasto vai fazer dentina, e a partir do momento que faz a dentina, começa a formação do ameloblasto, né? Então, isso vai acontecer quando? Na fase secretora. Então, na fase secretora, já formou a dentina já induziu a formação do ameloblasto, então o ameloblasto ele vai começar o quê? Ele vai começar a secretar a parte orgânica do esmalte, tá certo? O primeiro momento que ocorre a formação do primeiro esmalte, esse primeiro esmalte ele vai estar depositado em cima de quê? Da primeira dentina. Lembra qual é o nome da primeira dentina? Dentina do manto. Então, o início da fase secretora, né, faz com que comece a depositar essa parte orgânica do esmalte, essa parte orgânica vai ficar em cima da dentina do manto. Então, pessoal, nessa momento da fase secretora, a gente vai ter a formação de um prolongamento na célula do ameloblasto, tá certo? Lembra que lá no odontoblasto nós tínhamos um prolongamento odontoblástico, né? Aqui na ameloblasto vai ser algo parecido. Então, aqui a gente vai ter a formação de uma estrutura chamada processo de Thomas. Professor, que diabo é processo de Thomas? Essa partezinha aqui, processo de Thomas. É um curto prolongamento na ameloblasto, tá certo? E a partir desse prolongamento na ameloblasto vai ser o local por onde vai sair o esmalte. E aí começou a figura. Mas tá dando para ouvir ainda, né? Tá aparecendo? Deixa eu ver. Tá ouvindo? Ok, então vamos lá. Então, o que acontece? Na fase secretora, o ameloblasto, eu vou passar um imagem para ter um desenhozinho daquele. Pronto, fica mais fácil vocês entenderem. A gente vai ter aqui, né, o ameloblasto. Na fase secretora, esse ameloblasto, ele faz uma projeção, ele forma uma projeção na sua célula, tá certo? Então, essa projeção, como se fosse essa unhazinha da célula, essa unha é chamada de processo de Thomas. Então, nesse processo de Thomas, pessoal, vai ser o local, vai ser por aqui, ó, que vai ser depositado o esmalte. Então, esse ameloblasto ele vai começar a caminhar, e a partir do momento que ele vai caminhando, o rastro do caminho dele vai ficando o esmalte recém-formado aqui, através desse processo de Thomas. Tá certo, pessoal? Então, o processo de Thomas vai ser esse curto prolongamento cônico do ameloblasto, na qual vai secretar o esmalte. Então, esse rastro de esmalte, pessoal, vai ser um rastro rígido, duro, tá certo? E o nome dele vai ser o quê? Prisma de esmalte. Vai ter explicação lá na tecnologia de prisma. Então, cada rastro de esmalte deixado pelo processo de Thomas, deixado pela ameloblasto, vai formar uma estrutura, e essa estrutura, como se fosse um tubo, vai um tubo rígido, e esse tubo vai ser chamado de prisma de esmalte. Então, o que acontece? Está aqui, ó. Aqui é como se fosse a dentina. Então, aqui a gente tem o ameloblasto, processo de Thomas. Então, a gente vai ter aqui, ó, a formação do esmalte através dessa região. Então, a partir do momento que o ameloblasto ele vai caminhar em direção superior, ele vai deixando esse rastro de esmalte. Esse rastro é chamado de prisma. Na outra fase da formação do esmalte, a fase de maturação, tá certo? Então, a maturação quer dizer maduro, né? Então, é a parte no qual o esmalte, né, ele vai ficando cada vez mais o quê? Mais duro. Para ele ficar mais duro, ele vai ter que ter mais mineral.
Então, nesse momento, vai ser removido a parte orgânica, tá certo? Do esmalte, e vai ser deixado somente a parte dura, que é a parte inorgânica, a parte mineralizada. E, por fim, depois que o esmalte ele já está maduro, antes de erupcionar, esse esmalte ele tem que estar protegido, tá certo? Então, a última fase da formação do esmalte é a fase de proteção. É a fase na qual a pele reduzida do esmalte vai recobrir esse esmalte maduro até a erupção do dente. Então, assim, a camada de odontoblasto que formou o esmalte, desculpa, a camada de ameloblasto que formou o esmalte, no final ele vai formar uma proteção para que a coroa do dente está formada, que é a memória a coroa do dente, né? Então, no final, esses ameloblastos ele vai formar uma proteção, que a gente chama de epitélio reduzido, para que até o momento que esse dente vai lá e se erupcione, saia na boca, e esse esmalte ele possa ir maduro aparecer na boca. Então, pessoal, essas foram as 5 fases da formação do esmalte, tá certo? Se ocorrer algum problema, né, durante essa fase, quando a gente o dente ele pode apresentar alguma alteração de forma, tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem uma imagem que a gente tem uma alteração no esmalte. Vocês todo mundo consegue ver, ó? Tem várias falhas aqui, ó. Falha aqui. E outra coisa, pessoal, esse é um dente que ele bem mais esbranquiçado. Vocês conseguem ver as manchas brancas aqui, ó. Tem mancha branca. Então, lembra que eu falei para o clareamento, para o dente ficar mais branco, ele tem que ser menos mineralizado? Então, esse é um dente com defeito. Então, por quê? Porque ele tem várias essas manchas brancas, né? Então, são áreas que são pouco mineralizadas, tá certo? Então, são áreas de hipomineralização do dente. E, além disso, esse dente também tem falha porque tem áreas que não formou esmalte. Então, essa falha de não formação é chamada de hipoplasia do esmalte. Então, essas são as alterações que vocês vão estudar bastante lá no sexto semestre. Vocês vão ter uma aula só sobre isso na disciplina de estomatologia, que é a disciplina muito focada para o diagnóstico. Então, assim, a explicação dessas alterações de diagnóstico vocês vão ver lá, né, no sexto semestre, ou então na disciplina de PNE, tem muitas síndromes que afetam todo o tecido que são de origem epitelial, por exemplo. Tem gente, não sei se você já notou, algumas pessoas têm chamadas displasias ectodérmicas, né? São alterações genéticas que envolvem todos os tecidos epiteliais. Então, tem gente que tem pouco cabelo, que não nasce sobrancelha, que a unha é toda defeituosazinha. Então, são todos tecidos, ou locais que são de origem epitelial que têm problemas. Então, normalmente, esse paciente que tem essas displasias ectodérmicas, né? Então, assim, tanto não vai ter sobrancelha, pelos, pouco cabelo, normalmente ele vai ter alteração no esmalte do dente, tá certo? Breno, tu pode escrever o que tu quer que eu repita direitinho, que eu não estou vendo a hora que tu mandou, não vi que horas tu pediu para eu repetir. Aí eu repito, tá bom? Tá certo, pessoal? Então, assim, a gente vai ter, quando tiver algum problema, hipoplasia, certo? Né? A hipoplasia, né, quando tem um defeito lá na fase que vai começar a se depositar o esmalte. Então, a partir do momento que não se deposita esmalte, o esmalte ele não forma de forma nenhuma, tá certo? Então, nesse momento, a gente vai ter uma hipoplasia. Uma hipoplasia é quando a gente não tem esmalte, tá certo? No dente, uma área da coroa não formou esmalte. Então, esse problema, esse defeito, que não ocorre a formação do esmalte, a gente chama de hipoplasia. E a gente tem um outro defeito, que é a hipomineralização. O hipo é de pouco, né? Então, hipomineralização é de pouca mineralização. Então, assim, né, a gente vai ver áreas do esmalte que vai ser mais esbranquiçado. São áreas mais frágeis do esmalte. Né? Então, assim, por que a gente vai ver com mais esbranquiçado? Porque, lembra que no começo da aula que eu falei, quanto mais mineralizado o esmalte for, mais transparente ele vai ser, mais a gente vai ver amarelo o dente, porque a gente vai ver a dentina. Então, se o dente tem várias manchas brancas, é porque aquele local está com pouco mineral. Tá certo, pessoal? Então, nesse momento, um defeito chamado hipomineralização.
Tá certo, Giovana. Eu pergunto, me lembro no final da aula que eu repito, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre os elementos do esmalte, tá certo? São algo mais microscópicos, algo que a gente vai ver mais na, nas lâminas propriamente ditas, tá certo? Apesar de que nas lâminas que a gente vai estudando no nosso laboratório, né, devido à coloração, a gente não vê o esmalte, porque a gente desmineraliza tanto para fazer a lâmina, né? A partir do momento que o esmalte é o tecido mais mineralizado, né? 96% do esmalte é de mineral. Então, quando a gente vai fazer a nossa lâmina que a gente vê lá no laboratório, aquela lâmina ela é totalmente desmineralizada. Então, a gente não consegue mais ver o esmalte nas nossas lâminas. Porque, quando desmineraliza, acaba saindo tudo. Everton, se substâncias ácidas dissolvem esmalte. Então, se for uma dissolução superficial, né, se não remova a estrutura, a gente consegue remineralizar sim. Então, por exemplo, a cária. Né? A cárie, qual é o início do processo da cárie? A cárie é uma desmineralização, tá certo? Né? Os produtos bacterianos vão desmineralizar o dente. Então, assim, qual é o primeiro sintoma, um sinal de cárie? A gente vai ser, vamos estudar mais lá na frente, ou talvez já tenham visto alguma coisa em micro. Então, é a mancha branca. Né? Então, a gente vai ser, vamos ver muito, a mancha branca de cárie. Por que é uma mancha branca? Porque aquela área do esmalte é uma área que está desmineralizada. Então, a gente vai ver mais branco, tá certo? Então, assim, mas se a gente aplicar flúor no local, então o flúor, ele remineraliza essas áreas do esmalte. Então, assim, esse esmalte ele pode voltar ao normal. Às vezes, quando ele volta ao normal, às vezes ele até fica um pouquinho manchado, fica como se fosse uma cicatrizinha, uma área mais esbranquiçada, mas volta ao normal, sim. Mas a partir do momento que essa desmineralização é tão grande que faz com que o esmalte perca substância, né, perca parte dele, né, perca estrutura, aí não tem como voltar. Tá bom, Renato? Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho, né, do prisma do esmalte, né? Então, o que é o prisma do esmalte, né? Que é aquele rastro que eu falei que fica devido ao do processo de Tomes, né, que é uma unhazinha do ameloblasto, né? Então, assim, o prisma do esmalte é a unidade estrutural básica do esmalte, tá certo, pessoal? Então, como eu comentei, ele vai representar o quê? O caminho mineralizado percorrido pelo ameloblasto, né? Então, a partir do momento que o ameloblasto começa a caminhar, ele vai deixando um rastro. E o que é esse rastro, né? Esse rastro é o esmalte propriamente dito que ele vai formando. E esse rastro ele vai sair da onde? Vai sair do processo de Thomson. Esse rastro é chamado de prisma de esmalte. Esse prisma de esmalte ele pode se cruzar entre eles, tá certo? Dependendo do caminho do ameloblasto, tá bom? Eles vão progredir desde a junção amelodentinária para a superfície, tá certo? Lembrar o que é a junção amelodentinária? Aquela área de contato entre a primeira dentina formada e o primeiro esmalte formado. Já vai ter um slide falando sobre isso, tá certo? Então, mas o prisma ele vai sair da onde? Dessa junção amelodentinária para a superfície da coroa, tá certo? Que é justamente o ameloblasto ele não vai estar lá colado com o odontoblasto. A partir do momento que a mão superior é o ameloblasto, inferior é o odontoblasto. Então, começa a formar esmalte, esse ameloblasto ele vai para a superfície da coroa e o dentina ele vai para a parte interna do dente. Então, eles vão se afastando. A partir do momento que o ameloblasto ele se afasta, ele vai deixando o rastro de esmalte, que esse rastro é o prisma. Né? Então, a gente tem os prismas do esmalte aqui, né, como se fosse um bastão. Então, a gente vai ter o esmalte prismático, né, que é desse do rastro, e a gente vai ter o esmalte entre os prismas, né, que é chamado de área interprismática. Então, assim, só uma ilustração, né, imagine, né, assim, essa quantidade, aí são canudos, né, mas, assim, imagine que esses canudos, eles sejam, não sejam outros, né, eles sejam todos preenchidos, né. Então, é dessa forma que o esmalte se apresenta, né? Ele tem diversos tubos, né? E que cada tubo desse, né? A partir do momento que a gente considera que ele é totalmente preenchido, cada tubo desse seria um prisma, tá bom, pessoal? E cada prisma desse é derivado de um rastro do processo de Tomes. Então, mais uma vez, para a gente tentar ilustrar o que acontece. Aqui está o ameloblasto, né? Uma projeçãozinha dele aqui
que é o processo de Thomas. Então, a partir do momento que esse ameloblasto ele se afasta da superfície, ele vai deixando o rastro. Ó. Ele deixou o rastro aqui, ó. Por que que esse rastro? Ó? Tem vários rastros. Isso aqui é o prisma do esmalte, tá certo? Então, ó, o processo de Thomas ele se afasta, caminhando para a superfície e deixa esse rastro. Quando o processo de Thomas ele chega mais superficial, o ameloblasto ele chega bem superficial, o processo de Thomas ele some, tá certo? E a partir do momento que ele some, não existe mais o esmalte prisma, não existe mais o prisma do esmalte. Vocês vão ver lá na frente que a última camada de formado de esmalte vai ser um esmalte aprismático. Que letra linda. Vai ter um slide disso na frente, certo, pessoal? Mas só antecipando, a última camada de esmalte formado vai ser aprismático. Por quê? Porque nesse momento a gente não tem mais o processo de Thomas. O processo de Thomas ele some. A partir do momento que ele some, não existe mais o rastro, né? Então, a partir do momento que não tem um rastro, não tem mais prisma. Né? Então, a gente tem aqui o esmalte, ficou o rabisco do outro slide, mas a gente vê aqui, ó, aqui cada área dessa aqui é como se fosse um prisma de esmalte, ó, para sair o rabisco. Então, aqui nós temos o prisma do esmalte. E toda essa área aqui ao redor é a área interprismática. Então, o que eu tinha acabado de rabiscar, né? Então, aqui a gente vê aqui de vermelho é o prisma do esmalte prismático, e a área entre eles, esmalte interprismático. Mais outra imagem, né, que nós vemos aqui os prismas de esmalte, e entre eles a área interprismática. Quando olha mais microscopicamente ainda, pessoal, esse prisma, tem a forma de bastão, mas esse bastão tem um formato, né, como se fosse de fechadura que chama. Mas, então, assim, o prisma ele tem uma cabeça e tem uma outra parte mais fina que é chamada de colo. E a partir do momento que ele tem a cabeça e colo, eles conseguem se encaixar perfeitamente. Então, vocês veem aqui, encaixa a cabeça, o colo aqui, o colo vai se encaixar com a cabeça de outro prisma. E a partir daí forma uma estrutura que faz com que esse esmalte ele seja muito duro, porque eles são totalmente encaixados. Então, mais uma vez aqui, ó, como se fosse isso seria esse aqui, o esmalte, tá certo? Ele é todo encaixadinho com esse prisma, né? Então, esse prisma que tem essa parte mais externa, que é a cabeça do prisma, enquanto a parte mais de baixo, que é o colo, ou a parte apical. Então, esse prisma, eles são formados devido à variação na orientação dos cristais de hidroxapatita, né, durante a formação do esmalte pelos processos de Thomas. Então, como eu comentei, no final do caminho do ameloblasto, a gente vai chegar na parte mais superficial, a parte mais distante do dente. Né? Então, essa parte, quando o processo de Thomas some, essa camada de esmalte que é formada é chamada de esmalte aprismático. Então, esse esmalte aprismático é uma camada fina, homogênea, onde esses cristais eles são paralelos entre si. Eles são paralelos por quê? Porque eles não foram depositados pelo processo de Thomas, que é um pouquinho torto o processo de Thomas. Né? Então, é uma área que não tem prisma de esmalte, porque foi um esmalte formado, não foi formado pelo processo de Thomas. Então, trazendo novamente uma coisa clínica, né, para quebrar um pouquinho essa quantidade de informação teórica, né, da histologia, vou botar um caso clínico aqui de algo que é feito muito hoje em dia, tá certo? É feito muito até, às vezes, né, assim, sem necessidade. Por exemplo, eu acho que esse é um caso que não teria tanta necessidade, mas é um caso de lente de contato. Então, assim, lentes de contato, né, tá em moda, né? Teve até mais, né? Teve um boom, né? De lente, hoje em dia, o boom é mais da harmonização facial. Mas, assim, isso é um procedimento que normalmente não é barato, né? Tem muito dentista que quer indicar lente de contato para todo mundo. Para quê? Para ganhar dinheiro.
Mas a maioria das vezes dos casos nem são indicação de lente de contato, são casos que dá para resolver com restauração de resina, que é muito mais barato. Por exemplo, uma restauração de resina vai custar entre 300 e 400 reais, enquanto a lente de contato de um dente vai ser 1.500. Lógico que o dentista vai querer fazer de 1.500, na verdade que o custo dele também é mais caro. Mas, normalmente, às vezes nem tem necessidade. Aí o cara, por querer ganhar dinheiro, né, oferece o mais caro. E por estar na moda, muitas pessoas aceitam. Então, assim, para fazer a lente de contato, pessoal, é necessário que essas lentes, né, que são pequenas facetas de porcelana, elas sejam cimentadas no esmalte do dente. E para que ocorra essa cimentação, tem que ocorrer todo um processo de quê? De ataque ácido. Tá certo, pessoal? Então, lembra com que eu falei, né, que se a gente desmineralizar o esmalte, ele vai ficar mais suscetível a agressões, né? Então, assim, para a gente poder fazer com que ocorra uma boa cimentação, a gente tem que fazer com que esse esmalte se desmineralize um pouco. A partir do momento que ele se desmineraliza, ele fica com mais parte orgânica. E a parte orgânica é a parte na qual o cimento odontológico ele vai conseguir grudar no dente. Então, como é que a gente faz essa desmineralização? Normalmente a gente faz um ataque ácido. Um ácido fosfórico de 37%, vocês vão ver bem direitinho na dentística, você mete bem na técnica 1. Tá certo? Então, a gente vai esse desgaste superficial com o esmalte, do esmalte com a substância ácida, e a partir do momento, a partir daí a gente vai fazendo um processo de adesão. Certo? Então, assim, vocês vão ver que na odontologia, na dentística, no caso, né, tudo vai estar, a adesão vai ser muito importante, né? Então, normalmente essa adesão vai estar envolvida, antes um ataque ácido, depois a aplicação do adesivo, né? Então, aqui a gente está vendo a aplicação do adesivo na superfície do esmalte, que ele já foi desmineralizado. Então, aqui a gente já tem a lente de contato propriamente dita. Então, aqui está colocando o cimento. Esse cimento ele vai lá e vai conseguir se unir ao esmalte, porque nesse momento o esmalte está com mais matéria orgânica e o cimento ele precisa de matéria orgânica para conseguir essa melhor adesão. Então aqui aqui já está o dente com a lente de contato, não sei se vocês olharem aqui, ó, tem um cimento saindo aqui, ó, por fora. Então a gente limpa esse cimento e vai com a luz azul, né, um fotopolimerizador, e faz com que esse cimento se polimerize e fique duro. Então, aí a gente tem as facetas aplicadas. Certo? Vamos colocar aqui um antes e depois. Aí o dente já facetado, né? Então, trabalhou só nos 2 dentes da frente, então era um caso clínico, né? Não é meu. Tá certo? Não faço esse tipo de tratamento, eu trabalho com a parte estética, tá certo? Mas ele foi lá, ó, acho que vai ter um antes e depois agora. Pronto, ele trabalhou só nos dentes centrais. Eu achei, na minha opinião, eu achei que ficou mais feio. Né? Ficaram dentes bem maiores, né? Pareceu um coelhinho, pareceu o dente da Xuxa, né? Parece um coelhinho. Eu particularmente não gosto. Então, assim, às vezes o paciente quer, né? Pede, né? Mas dependendo do que você achar, se achar que é correto ou não, se achar que não é correto, não faça, encaminhe para alguém, tá certo? Mas para a gente conseguir fazer com que tenha essa adesividade, né? A gente tem que fazer essa desmineralização do esmalte. Então, assim, todos esses conceitos de esmalte, pessoal, estão vendo que todos eles vão ser muito utilizados, principalmente aonde? Na dentística. Então, assim, essas aulas de complexo dentina polpa e de esmalte são aulas importantíssimas, tanto para a dentística, a parte de polpa para a endodontia, tá certo? A gente tem que ter esse conhecimento. Continuando, vou entrando agora na fase final da aula. A gente tem a outra estrutura, que é a junção amelodentinária, tá certo? A gente já comentou o que é a junção amelodentinária, justamente essa área de união entre o esmalte e a dentina. Então, a junção amelodentinária, ela é de natureza festonada, né? Festonada é o quê? Como se fosse furos, penetrações, é algo que, assim, nessa região, o esmalte e a dentina, eles vão estar o quê? Eles vão estar imbricados, eles vão estar juntos, unidos, tá certo, pessoal? Então, essas duas matrizes distintas, né? O que é duas matrizes distintas? É o esmalte e a dentina. Essas duas estruturas diferentes, nesse local, na junção amelodentinária, elas vão estar o quê? Unidas. Tá certo, pessoal?
Então, isso é o significado da junção amelodentinária. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu coloco, imagine que o nome esmalte e a dentina que está aqui dos lados sejam os tecidos, né? Então, essa área aqui, ó, de união, onde está o nome do outro aqui, ó, juntos, ó, isso aqui seria a junção amelodentinária. É a área de união na qual esses dois tecidos diferentes eles estão unidos, estão imbricados um no outro. Tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, ilustração da junção amelodentinária bem aqui. Mais uma vez aqui a junção amelodentinária. E uma imagem muito mais aproximada, a gente tem aqui o esmalte, temos a dentina, e temos essa junção entre os dois tecidos, que é a junção amelodentinária. Outro elemento do esmalte, pessoal. Fuso do esmalte. O professor diz que diabo é fuso do esmalte. Pessoal, o fuso do esmalte vai ser como se fosse um local. Vamos lembrar, vamos recordar o odontoblasto. O odontoblasto ele tem um prolongamento, né? Vou desenhar o odontoblasto aqui. Ó. Aqui o odontoblasto. Aí tem um prolongamento dele, né? Então, imagine, então, esse odontoblasto ele começou a produzir dentina. Começou a produzir dentina, né? Aqui nessa região da junção amelodentinária e começou a ir para a parte interna do dente. Quando ele caminha para a parte interna do dente, esse prolongamento ameloblástico, prolongamento odontoblástico, ele pode ter feito como se fosse uma marquinha na junção amelodentinária no começo do esmalte. Então, essa marquinha que foi deixada pelo prolongamento do odontoblasto, microscopicamente a gente enxerga ele como se fosse uma área escurecida que são chamadas de fuso de esmalte. Então, o que diabo é fuso de esmalte? Seria a extensão terminal do tubo dentinário. Então, assim, na formação da camada inicial do esmalte, vai ter como se fosse a cicatriz do prolongamento odontoblástico, fazendo como se fosse o final, a parte final do tubo dentinário. Tá certo, pessoal? Então, ele vai ser formado na fase de diferenciação, na melogênese, vai ter mais na borda incisal, na cúspide do dente, e são localizados bem profundamente. Essas estruturas são desintegradas e são substituídas pelo ar. Né? E sempre quando a gente tem algo que é substituído pelo ar no microscópio, a gente vai ver ele escurecido. Outro elemento de esmalte que pode confundir um pouquinho com o fuso é o tufo. Tá certo? Só que a diferença do tufo do esmalte, o fuso ele é originado lá do odontoblasto, do processo do odontoblasto. O tufo vai ser ao contrário, ele vai ser como se fosse uma cicatriz do processo de Thomes. Então, o tufo do esmalte ele vai estar relacionado com o ameloblasto, enquanto o fuso com o odontoblasto, tá certo? Então, o tufo do esmalte também vai ser originado lá na junção amelodentinária, vai ter aparece tufo de grama, né? Então, por isso que deram esse nome, né? Eles dizem que parece tufo de grama. Então, são formados durante o desenvolvimento do processo de Thomes e durante a elaboração inicial do esmalte. Então, a diferença do tufo para o fuso é que existe muito mais tufo. Então, eles vão ser frequentes, vão ser regulares, periódicos e em fileiras. Então, normalmente, lá na junção amelodentinária, vai ser visto essas fileiras dos tufos. Não se preocupe que não vai cair em prova, assim, uma imagem para se dizer que aquela imagem é um tufo ou um fuso. Porque eu, particularmente, acho que é difícil a gente colocar aqui, ó, isso aqui é um fuso ou um tufo. Eu não vou fazer isso com vocês, tá certo, pessoal? Então, não se preocupem. Saibam a definição de cada um. É muito mais fácil da gente cobrar o que é a definição. Outro elemento do esmalte. Lamela. A lamela seria toda essa área aqui, ó. Então, o que seria a lamela do esmalte? A lamela seria uma parte na qual o esmalte ele não se mineralizou. Tá certo? Como se fosse uma hipomineralização, como eu comentei há pouco atrás, né? Então, como se fosse uma parte defeituosa do esmalte que tem muito mais matéria orgânica do que matéria inorgânica. Tá certo? Então, lamela de esmalte é finas folhas de material orgânico que se estendem por toda a espessura do esmalte. Então, ele vai vir lá da incisal do dente
e vai caminhar para a cervical, tá certo? Então, isso vai ser o quê? Uma falha lá na fase de maturação. Lembra que eu falei que maturação é o esmalte maduro? Então, nesse local, o esmalte ele não ficou maduro. A partir do momento que o esmalte não é maduro, ele é mais desmineralizado, então ele tem mais matéria orgânica. Então, se é uma área mais desmineralizada, né, e eu comentei há pouco tempo que a cárie, né, a cárie é uma doença que ocorre pela desmineralização, então vai ser um local que é muito mais fácil da cárie avançar, tá certo? Então, é uma área de permeabilidade para que ocorra essa cárie. Normalmente, clinicamente, a gente vai chamar essa cárie de cárie oculta. Como assim, professor? Cárie oculta. Já vai ter uma imagem clínica, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a lamela ela sai lá da incisal e vai para a cervical, né? São essas listas aqui, tá bom? Que são falhas na formação. Vai ver. Professor, a lamela expõe a dentina a ponto de ter sensibilidade? A ponto de ter sensibilidade, não, porque é uma, como a gente tem que os lá de passado, ó, volta, é uma fina camada, uma fina folha. Então, assim, não vai ter sensibilidade devido a isso, mas vai ser uma área que vai ser mais fácil avançar uma cárie. Né? Pronto, tá aqui, ó, essa imagem que eu queria mostrar. Então, observe esse molar. Se a gente olhar rápido no exame clínico, no pessoal de proteção, sim, a gente vai ver uma área mais escura, tá certo? Mas vocês vão ver no semestre que vem diagnóstico de cárie. Então, assim, a gente vai ver várias vezes que essas partes, se tiver escurecido, esse suco dos dentes, normalmente não é cárie, não. Tá certo? Então, aqui a gente tem esse molar, a gente pode ver, pronto, esse suco aqui está um pouquinho mais estranho. A gente vê que ele tem um afastamento aqui, uma área aqui mais distante. Isso aqui poderia ser uma cárie, mas assim, a gente olhando diretamente, a gente pode ficar em dúvida, ou se for cárie, é uma cárie bem pequenininha. Só que o que acontece? Caso comece, às vezes a gente começa a querer tirar a cárie, quando tira a cárie, ó, faz uma radiografia antes, né? Porque uma radiografia que mostra toda essa área aqui mais escurecida é cárie. Então, por exemplo, a gente vê aqui um dente praticamente lindo, um dente inteiro, que não está estragado por fora, mas a parte interna, toda essa área escurecida que eu estou achurando aqui, é cara. Então, dentro do dente já está todo destruído. Essa cara, ela está bem pertinho da onde aqui, da polpa. A partir do momento que esse dente está perto, essa cara está perto da polpa, muito provavelmente o tratamento desse dente está quase virando um canal. Então, assim, não fica feio, Douglas, porque, assim, é muito fino. Então, assim, a olho nu, a gente nem consegue enxergar essa lamela. Todas essas partes de elementos de esmalte são elementos que a gente só consegue enxergar microscopicamente. Então, assim, não vai ficar feio, tá certo? Pode ficar tranquilo quanto a isso, Douglas. Mas essa é uma área microscópica e essa cara ela pode avançar mais facilmente. Então, assim, quando a gente começa a tirar essa cara, ou o rombo que estava por baixo. Nem parece aquele dente que só tinha uma áreazinha mais escura aqui no sulco, né? Não. Aquela outra área que eu falei, ó, era bem superficialzinho. Mas o resto, olha a quantidade de cárie. Então, assim, esse é um dente que muito provavelmente acaba evoluindo para um tratamento de canal. Então, assim, explicações para isso, né, muito provável é devido a essa lamela do esmalte, que é uma área que está um pouco mineralizada e vai ser um caminho fácil para o avanço da cárie. Terminando os elementos do esmalte, né, a gente tem as estrias de Retzius, mais um nome, né? Nome estranho, Retzius. Então, o que seriam essas estrias? Lembram quando a gente estuda em ciência, sei lá, a gente estuda isso, né, que a gente vê a idade da árvore pelo tronco, quando corta o tronco, dependendo da quantidade de anéis que a gente tem no tronco da árvore, quanto mais anéis, mais velho é o tronco, né, a árvore, é mais ou menos isso, tá certo, pessoal? Essas estrias são semelhantes aos anéis de crescimento das árvores, tá certo? Então, assim, vão ser linhas que vão mostrar o quanto que esse esmalte ele foi secretado, tá certo? Então, ele vai dar uma aparência, vai ser uma aparência que vai ser dada na fase secretora da melogênese, e algumas pessoas acham que essas estrias, elas têm o objetivo de impedir a progressão da cárie, tá certo? Então, tem várias listas dessas que cada camada seria uma camada para impedir essa. É uma teoria, tá certo? Seria para impedir a progressão da cárie. Essas estrias podem formar uma fina saliência na superfície do esmalte.
A partir do momento que ela forma essa aliança, é chamada de periquimasis, tá certo? E pode deixar a superfície um pouquinho enrugada. Então, essas estrias, elas são formadas no limite entre um grupo de ameloblastos para de secretar a matriz e outro grupo que continua secretando. Então, a partir do momento que um grupo de ameloblastos para de formar esmalte e o outro continua a secretar, isso faz com que ocorra a formação dessas listrazinhas. E cada listrazinha dessa é uma estria de Hertzius. Não confundam, pessoal, estria de Hertzius, que é no esmalte, com o tubo dentinário, que é na dentina, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo, pessoal? Às vezes, assim, com a imagem pode parecer um pouquinho, né? Parece esses tracinhos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Outro elemento que é o esmalte nodoso, tá certo? Essa parte aqui é o mais esbranquiçada do esmalte, tá certo? Então, o esmalte, né, nodoso seria uma mudança na trajetória de orientação dos prismas, né? Bastão é sinônimo de prisma. Então, a partir do momento que tem essa mudança na trajetória, microscopicamente, observa-se essa área mais esbranquiçada, que é chamada de esmalte nodoso. Acredita-se, né, que é uma teoria também, que esse esmalte nodoso, ele faça com que o dente, essa área fique mais fortalecida. A partir do momento que tem um esmalte mais fortalecido, ele é mais resistente à cárie. Então, a gente tem aqui áreas nodosas do esmalte, aqui, tá bom? Mais uma vez, assim, quanto esse, pessoal, toda essa parte dos elementos do esmalte, apesar de eu ilustrar com imagens, não cobrarei imagem disso, tá certo, pessoal? Vai ser mais as definições. Então, pessoal, a gente está terminando a nossa aula, então acredito que agora a gente conseguiu cumprir os roteiros, nosso roteiro, né? Então a gente discutiu sobre as propriedades do esmalte. O esmalte é um tecido de origem epitelial, ele é acelular, ele não tem inervação, ele é avascular, é o tecido mais mineralizado. Então, se ele é muito mineralizado, ele tem translucidez, então ele tem transparência. A partir do momento que ele tem transparência, a gente faz com que a gente enxergue a dentina que está lá atrás. Então, o amarelado que a gente vê do dente é da dentina, né? Então, a partir do momento que a gente quer mudar esse amarelado, né? Quer fazer um clareamento, por exemplo, a gente vai ter que manipular essa mineralização do dente. Então, um dente pouco mineralizado, ele é mais branco. Então, a gente funciona isso, pouco mineralizado, mais branco. Fazer um clareamento para dar um diagnóstico de cárie, né, que o esmalte ele vai estar pouco mineralizado naquela região, porque as bactérias estão lá colocando seus produtos bacterianos lá, esses produtos são ácidos e vão desmineralizando o dente, certo? Então tudo isso faz com que o esmalte fique mais esbranquiçado. Conversamos sobre as 5 fases da formação do esmalte, né? Então assim, a gente lendo o nome das fases, normalmente já sabe o que cada uma faz, tá certo, pessoal? E a gente discutiu sobre os elementos do esmalte. O mais importante é o prisma. O prisma do esmalte, pessoal, vocês têm que saber bem direitinho. Tá certo, pessoal? Quanto aos outros, a gente tem que saber mais a definição de cada um, né? A definição tá aparecendo aqui que a minha internet está instável, tá? Tô me ouvindo ainda? Como é que tá terminando? Né? Então, os outros a gente tem que saber um pouquinho mais a definição propriamente dita. Mas o prisma, para a vida de vocês, vocês têm que compreender bem. Tá certo, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para falar. Qualquer coisa, né? Podem me mandar e-mail, aquele e-mail que vocês têm, então tem um e-mail novo, que é da própria da faculdade, diego.peres@unifistos.edu.br. Sigam o meu Instagram, Dr. Diego Pérez, também podem se comunicar comigo lá, né? Posto de vez em quando algumas coisas lá, interessante, e fico à disposição para vocês tirarem alguma dúvida, tá certo? Se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente está com 20 pessoas aqui, né? Então, assim, sei da dificuldade de a gente estar aqui, a dificuldade de vocês estarem acompanhando isso, a dificuldade de a gente conseguir ter atenção, né? Muita coisa a gente está em casa, muita coisa a gente conseguir focar é muito difícil, tá certo? Mas tudo é com esforço, né? Então, assim, a gente tem o nosso esforço também da gente montar essas aulas com vocês, né? É difícil para a gente também, difícil para a gente, está numa época difícil. E toda época difícil são épocas de superação, né? E são épocas que a gente cresce muito. Então, assim, eu tenho certeza que todos nós, né? Principalmente que a gente vai passar essa fase,
a gente vai ser pessoas muito melhores, né? Pessoas a gente vai ter aprendido a fazer muita coisa que a gente não sabia fazer, vai ter crescido muito, né? E a gente só basta torcer para que isso passe o mais rápido possível e não afete ninguém próximo da gente. Não afete ninguém, né? O máximo de pessoas possível não sejam afetadas, mas principalmente os próximos da gente, tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, ocupem a cabeça de vocês, tá certo? A gente já está muito tempo trancado em casa, então a cabeça começa a tirar um pouquinho. Então, façam coisas que vocês gostam, foquem na saúde mental de vocês e, a cabeça é a nossa maior dificuldade. A partir do momento que a gente ocupa a cabeça com coisas boas, né? Parem de ver notícias toda hora. Todo mundo aqui já sabe que diabo é coronavírus, o que o coronavírus causa, quais são os principais sintomas, o que vai levar para o hospital. Todo mundo já sabe disso, já sabe que cada dia que vai passar, mais gente vai pegar e mais gente vai morrer. Então, assim, não fiquem toda hora vendo televisão, jornal, grupo de WhatsApp, não fiquem passando notícia. Não adianta, só coisa chata e ruim que a gente sabe que vai acontecer. Então, assim, vamos tentar focar em notícias boas, tentar focar em coisas produtivas, tentar focar em algo que a gente gosta de fazer, vai ler um livro, vai jogar um videogame, vai ver um seriado e vai fazer o resumo da minha aula também. Né? Mas, assim, desfoque um pouquinho dessa quantidade de notícia ruim que a gente está tendo todo dia aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos despedir de vocês. Muitíssimo obrigado, tá certo, pela atenção, todos vocês. Vou já, a partir do momento que eu vou parar aqui, a aula vai começar a ficar salva, vou iniciar a aula salvar no meu computador, já vou botar no YouTube, e a partir do momento que estiver no YouTube, eu vou mandar o link para vocês ficarem à vontade para terem uma semana para fazer o resumo dessa aula. E reforçando, vejam a atividade da professora Karine, tá certo? Atividade valendo nota extra, para se primeira NP para melhorar a nota de todo mundo. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.